12 anos depois que um fungo parasita invade a Terra, os cientistas encontram um grupo de crianças que não se transformaram em zumbis e decidem usá-las como cobaias para produzir um antídoto que salvará a humanidade. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React e hoje nós recapitularemos a história do filme Melanie, A Última Esperança, de 2016. Então preparem-se, é hora do recap! Em um mundo pós-apocalíptico devastado por zumbis, crianças híbridas vivem como ratos em laboratórios e só têm permissão de sair de suas celas para estudar. Ao chegar na sala de aula, Melanie e os outros jovens presos em cadeiras de rodas se preparam para a aula de química, que será ministrada pela senhorita Ellen. Mas Melanie interrompe sua professora e pede que ela leia uma história. Mesmo que aquelas sejam apenas crianças, todos os soldados daquela base militar foram treinados para tratá-las apenas como cobaias. E Ellen é a única que oferece o mínimo de afeto a elas. Sendo assim, todas sentem um profundo carinho por sua professora. Após a aula, os jovens são levados de volta para suas celas e os guardas mantêm suas armas apontadas para elas o tempo inteiro, até que a porta esteja trancada. 3 vezes ao dia, as crianças são alimentadas com larvas e insetos. E, pelo menos uma vez por dia, Melanie costuma receber a visita da doutora Caldwell. Nesse dia, a médica dá um enigma para que a garota tente resolver e diz que há um gato preso dentro de uma caixa fechada, que pode estar vivo ou morto. A pergunta é, como Melanie descobriria se o gato está vivo ou morto sem abrir a caixa? Sentindo-se desafiada pelo enigma, a menina diz que pensará a respeito e em breve dará sua resposta. Em seguida, Caldwell pede que Melanie diga um número de 1 a 20 e ela escolhe o número 13. No dia seguinte, ao chegar na sala de aula, Melanie percebe que Kenny, o garoto da cela 13, não foi para a aula e começa a suspeitar que, por sua culpa, algo ruim pode ter acontecido a ele. Ao ver que os alunos estão preocupados com seu colega desaparecido, Ellen pede que eles criem uma história e liberta os jovens das amarras para que eles possam escrevê-la. Quando todos terminam o trabalho, Melanie se oferece para ler o seu conto em voz alta e fala sobre uma bela mulher que estava caminhando na floresta quando foi atacada por um gigante. A criatura queria devorá-la e, apesar dos esforços da mulher para escapar, o monstro era mais forte e conseguiu capturar sua presa. No entanto, quando o gigante estava prestes a se alimentar dela, uma garota apareceu e livrou a mulher das garras do monstro. Depois disso, elas se tornaram como mãe e filha e viveram felizes para sempre. Ao ouvir essa história, a professora se emociona e começa a chorar. Preocupada com a mulher, Melanie pede desculpas por tê-la chateado, mas ela encaminha até ela e passa a mão carinhosamente em sua cabeça. Nesse instante, o sargento Ed invade a sala e briga com a professora por ter tocado um daqueles monstros. Para lembrá-la que aquelas crianças não passam de aberrações, ele esfrega a pele de seu braço para espalhar o odor de seu corpo e se aproxima de um dos garotos. Ao sentir o cheiro de carne humana, o menino e seus colegas perdem o controle e tentam devorar Ed. Furiosa, Ellen ordena que aquele homem saia de sua classe e continua sua aula normalmente. Quando é levada de volta para sua cela, Melanie reencontra o sargento e afirma que se tivesse uma caixa para conter todos os males do mundo, ela o prenderia lá dentro. Como punição pelo que acabou de dizer, Melanie fica presa em sua cadeira sem poder se mover. Naquela noite, Ellen vai fazer uma visita à garota e fica em choque ao descobrir que ela passou o dia inteiro algemada. Imediatamente, a mulher começa a gritar pela ajuda dos guardas, mas ninguém responde. Sendo assim, ela mesma decide abrir a cela e libertar sua aluna. Ao sentir o cheiro da mulher, Melanie começa a perder o controle, mas tenta se segurar e pede que ela se afaste. De repente, a garota perde o controle e tenta morder sua professora, mas Ellen consegue sair da cela a tempo e pede perdão por ter provocado tudo aquilo. Na manhã seguinte, Melanie recebe outra visita da doutora Caldwell e a mulher pede que ela diga um novo número. Dessa vez, a garota escolhe o número de sua própria porta, mesmo sabendo que algo terrível pode acontecer com ela. Minutos depois, quando os guardas aparecem para levar as crianças para a aula, Melanie se posiciona em sua cadeira, como de costume, mas recebe a notícia de que dessa vez ela não se juntará aos seus outros colegas.
Pela primeira vez, a jovem é levada para fora da base militar e consegue ver centenas de zumbis tentando derrubar as cercas de metal que protegem a instalação. Em seguida, Ed a leva para o laboratório da Dra. Caldwell e a menina recebe um sedativo. Quando Melanie apaga, a médica e sua assistente a libertam da cadeira de rodas e colocam o corpo da garota em uma maca para dar início aos experimentos. Nesse momento, Ellen aparece e afirma que não irá mais compactuar com isso. Então, Caldwell conversa calmamente com a professora e consegue convencê-la a largar o extintor. Rapidamente, a médica a ataca com um spray de pimenta e ordena que sua assistente vá chamar os seguranças. Antes que Ellen seja levada, a doutora pede perdão por ter que fazer isso e afirma que respeita os sentimentos da professora. Mas Melanie é o principal ingrediente para a vacina que ela está desenvolvendo e precisa ser sacrificada para poder salvar milhares de vidas. Nesse momento, soa o alarme de segurança, o que indica que os zumbis conseguiram invadir a base. Então, enquanto tranca as janelas, a assistente se torna vítima de um ataque e a médica corre para ajudá-la a se livrar daqueles monstros. Enquanto ataca aquelas criaturas, Caldwell acaba cortando sua mão e precisa fugir, pois sua única assistente já está se transformando. Como Melanie é metade zumbi, ela não é atacada pelas criaturas, e com a ajuda de um bisturi, consegue se libertar da maca. Ela então foge da tenda e encontra os soldados lutando em uma guerra sangrenta. Ao ver dois guardas atacando Ellen, a menina fica irada e os ataca com mordidas no pescoço. Depois disso, Melanie desmaia e sua professora a carrega para fora da zona de guerra. Quando a mulher estava prestes a ser devorada por uma horda de zumbis, um tanque do exército aparece e ambos conseguem pegar uma carona para bem longe da base militar. Ao chegar em um local seguro, o sargento percebe que Melanie também está dentro do veículo e se prepara para atirar nela. No entanto, Ellen usa seu corpo para formar um escudo e proteger a garota. Em seguida, abre a porta para que Melanie possa fugir. Pela primeira vez na vida, a jovem está livre e não tem ideia do que fazer com essa liberdade. Sendo assim, Melanie se senta no gramado e a doutora Caldwell afirma que precisa da cobaia viva para fazer seus experimentos. Quando sua professora se aproxima, Melanie afirma que fez algo muito ruim e se sente mal por ter mordido os soldados. Diante dessa nova crise, Ed traça um novo plano de ação e afirma que o grupo fará uma visita ao quartel militar mais próximo para abastecer. Ao ouvir isso, Ellen pergunta sobre os funcionários da base e o sargento afirma que eles já estão dados como mortos. Quanto às crianças, elas ficaram bem, pois aquelas criaturas que eles chamam de famintos não atacam seus semelhantes. Durante todo o trajeto, Melanie fica presa no assento externo do carro forte, para não correr o risco de atacar algum membro da equipe. No caminho, o grupo faz uma parada nas margens de um rio para coletar água, mas acaba sendo surpreendido pela chegada de alguns zumbis. Enquanto os soldados tentam conter o ataque, Ellen corre para libertar Melanie e a leva para dentro do veículo para se esconder. Durante a batalha, um dos soldados leva uma mordida no braço e momentos antes de entrar no carro, começa a se transformar. Imediatamente, o sargento Ed saca sua arma e atira na cabeça do seu companheiro. Agora que os sobreviventes estão a salvo, Ellen explica a situação para Melanie e conta que os famintos estão infectados por um fungo parasita, que pode ser transmitido através de fluidos corporais. Sendo assim, quando aqueles zumbis mordem alguém, a outra pessoa também se transforma. Minutos depois, eles saem do esconderijo para continuar sua jornada, e Ed verifica que durante o tiroteio, uma das balas perfurou o tanque de combustível. Portanto, a equipe terá que seguir caminhando até Londres, e após uma pequena pausa, decidem entrar nas casas à procura de comida. O problema é que todo o perímetro está repleto de famintos, portanto eles precisam usar um gel bloqueador de cheiro para não atrair a atenção deles. Além disso, não podem fazer nenhum barulho, pois qualquer tipo de movimento brusco é capaz de acordá-los. Lentamente, a pequena equipe consegue avançar e, de repente, encontram uma mulher infectada empurrando um carrinho de bebê. Nessa hora, eles interrompem a caminhada e ficam parados para não chamar a atenção da criatura. No entanto, Caldwell decide caminhar até o zumbi para verificar o que há dentro daquele carrinho. E ao retirar a manta do bebê, percebe que ele foi devorado por um rato tenebroso. Assustada, a mulher emite um som capaz de despertar alguns zumbis.
À medida que eles acordam, Ed e Kieran atiram em suas cabeças, e o pequeno grupo precisa se apressar antes que todos os monstros acordem de uma só vez e se juntem para atacá-los. Depois de caminhar por alguns minutos, eles encontram um armazém abandonado e se escondem lá dentro. O plano é usar aquele local como abrigo para descansar, mas antes eles precisam verificar se não há nenhuma aberração ali dentro. Então, enquanto Ellen e os soldados vasculham o perímetro, a doutora Caldwell fica de olho em Melanie. Já que não pode sair dali, a garota aproveita para investigar seu passado e pede que a médica conte de onde ela veio. A mulher então diz que o sargento Ed e os outros soldados costumavam visitar algumas cidades durante suas missões de resgate. Em uma dessas viagens, eles encontraram algo curioso. Em um hospital havia recém-nascidos infectados. Porém, diferente de todos os outros famintos, esses bebês eram capazes de pensar e interagir com o ambiente, agindo como pessoas normais. Por algum motivo, os recém-nascidos foram encontrados em uma maternidade ao lado de suas mães. Porém, suas barrigas estavam destruídas e seus órgãos haviam sido devorados por dentro. A teoria da doutora Caldwell é de que aquelas mães foram infectadas juntas, e os embriões que elas carregavam contraíram a infecção através da placenta. Então, quando seus corpos estavam bem desenvolvidos, eles devoraram o abdômen de suas mães para sair. Ao ouvir essa história, Melanie entende o motivo de Caldwell querer usá-la como cobaia para criar uma vacina. Enquanto isso, Ellen está caminhando pela instalação quando encontra um zumbi acorrentado e o elimina imediatamente. Após a varredura, o grupo chega à conclusão de que aquele abrigo é seguro e decide fazer uma pausa para descansar. Naquela noite, enquanto todos dormem, a professora entrega roupas limpas para Melanie e promete que pela manhã tentará encontrar comida para ela. No entanto, ao amanhecer, Ed percebe que os arredores daquele prédio estão repletos de zumbis. Portanto, eles não poderão sair. Sendo assim, Melanie se oferece para ir lá fora e arranjar uma distração para atrair os famintos para longe. Como não tem outra opção, Ed decide deixá-la ir. E após devorar um felino que encontrou nas redondezas, a jovem entra em uma casa onde encontra um cachorro. Nesse momento, ela carrega o cão em seu colo e usa o animal como isca para atrair os zumbis para longe. Dessa forma, o grupo consegue escapar com vida e caminha mais alguns quilômetros até se deparar com uma nova horda de famintos. Imediatamente, eles sobem para o terraço de um prédio para facilitar a vista e esquematizar um plano de fuga. Mais uma vez, Melanie se oferece para ir na frente e encontrar uma rota segura. Dessa vez, ela conta com a ajuda de um rádio para se comunicar com o restante da equipe. Através das orientações da garota, Ed e os outros conseguem atravessar em segurança e, em determinado ponto do caminho, Caldwell encontra esporos do fungo prontos para liberar novas partículas e infectar as pessoas pelo ar. Sabendo que estão diante de uma grave ameaça, o grupo aperta o passo e continua caminhando até se deparar com uma torre inteira repleta de esporângios que formam uma estrutura semelhante a uma árvore gigante. A médica então afirma que o motivo de não haver zumbis ali é porque o fungo já consumiu todo o cérebro deles. E agora chegou o estágio de reprodução. Ao analisar aquela estrutura, Caldwell encontra centenas de esporângios e afirma que se aquelas estruturas se abrirem, será o fim do mundo. Logo à frente, Ed encontra um laboratório móvel e a doutora mostra como abrir as portas. Aquela instalação é blindada e 100% protegida. Além disso, ela funciona através de luz solar para permanecer sempre ativa. Ao entrar no laboratório, Ellen começa a procurar comida, enquanto Ed tenta se comunicar com o quartel militar. No entanto, o homem não obtém nenhuma resposta e precisa consertar o motor para que aquela instalação possa se mover. Enquanto isso, Kieran se oferece para sair à procura de mantimentos e Melanie revela que também precisa sair para caçar, pois está ficando faminta. Depois de comer um pombo, ela adormece novamente e quando acorda, vai investigar o que há dentro daquele prédio. Para sua surpresa, a menina encontra um grupo de crianças selvagens vivendo escondidas ali. Aqueles jovens também são híbridos, mas sobreviveram sozinhos desde que nasceram. Portanto, não sabem se comunicar com os outros humanos. De repente, o grupo inteiro sai do seu esconderijo e Melanie logo começa a suspeitar de que eles estão indo atrás de Kieran. Rapidamente, ela retorna para a base para pedir ajuda e informa que o soldado está em perigo. Nessa hora, Ed tenta entrar em contato com seu parceiro, mas ele não responde,
pois acaba de retirar seu equipamento para conseguir passar por baixo dos portões de uma loja em busca de alimento. Quando o sargento estava prestes a sair para procurar Kieran, eles conseguem entrar em contato com o quartel, e Ed confirma sua posição, mas descobre que todas as bases estão sendo invadidas. Já sem esperança de serem resgatados, o grupo vai atrás do soldado, e Melanie usa seu olfato apurado para rastreá-lo. Enquanto se alimenta, Kieran é surpreendido pela chegada de uma criança que usa um rato para atraí-lo, pois acredita que todos os humanos se alimentam de criaturas vivas. Na tentativa de ajudar a garota, ele se aproxima e cai na armadilha. Rapidamente, o homem é atacado por outra criança do grupo e acaba sendo devorado vivo pelos jovens famintos. Quando seus amigos finalmente o encontram, apenas os restos mortais do soldado estão espalhados pelo chão, e Melanie logo percebe que, assim como Kieran, eles também caíram em uma armadilha. Decidida a proteger Ellen e Ed, a garota tenta se comunicar com as crianças e pede que o sargento não atire em nenhuma delas, pois assim como eles, aqueles jovens também estão apenas tentando sobreviver. Sozinha, a menina encara os selvagens e desafia o líder do bando. Nesse momento, eles iniciam um duelo e Melanie usa suas algemas para prender os pulsos do garoto. Em seguida, usa um taco de beisebol para golpear sua cabeça diversas vezes, até que o rapaz seja finalizado. Após essa demonstração de força, Melanie pede que seus amigos não olhem para as outras crianças e finjam estar com medo dela. O plano da garota é fazer os outros acharem que aqueles humanos são as presas dela, e caso as crianças tentem roubar seu alimento, Melanie irá atacá-las. Rapidamente, o trio retorna para o laboratório móvel e encontra a doutora Caldwell usando máscaras de oxigênio. Sem entender o que está acontecendo, Ellen tenta argumentar, mas Melanie logo percebe que a médica usou o gás do sono para apagá-los. Desde que cortou sua mão na base militar, a ferida só piorou e ela descobriu que foi infectada pelo ferimento. Agora que está prestes a morrer, Caldwell decide finalizar sua pesquisa, mas precisa que Melanie seja sua cobaia e Ellen jamais concordaria com isso. Quando se vira novamente, ela avista Melanie de pé, bem na sua frente, e descobre que a menina não foi afetada pelo gás, pois o fungo presente em seu corpo metaboliza o oxigênio por ela. Como último recurso, Caldwell faz chantagem emocional para tentar convencer a garota a ser sua cobaia, e afirma que se Melanie não ajudá-la a encontrar uma cura, Ellen e todos os outros humanos que não pertencem à segunda geração de infectados se transformarão em zumbis. No entanto, Melanie não acha certo que ela e as outras crianças precisem morrer para que os adultos possam viver, e então se recusa a doar seu cérebro para pesquisa. Em seguida, a jovem toma uma decisão drástica, e após pegar uma caixa de fósforos, pede que a médica não saia do laboratório, pois estará segura ali dentro. No entanto, Caldwell a ignora e vai atrás da garota. Rapidamente, Melanie caminha até a torre cercada pelos esporos de fungos. Enquanto tenta alcançá-la, a doutora é cercada pelas crianças famintas e devorada viva. Ao chegar na torre, a menina acende um fósforo e incendeia os corpos ressecados dos falecidos hospedeiros do parasita, que transformou toda a humanidade em zumbis. Segundo Caldwell, aqueles esporângios não podem ser abertos manualmente, mas respondem a estímulos externos como umidade e calor. Sendo assim, o incêndio é capaz de fazê-los explodir, e pequenos esporos do fungo são liberados no ar. Agora, os zumbis deixaram de ser a única ameaça, pois qualquer pessoa que respirar aquelas partículas será infectada. No caminho de volta para o laboratório, Melanie encontra o sargento e lamenta o fato de Ed ter saído da câmara, pois não queria que ele se machucasse. Ao perceber o que aconteceu, o homem entra em desespero e afirma que não quer se tornar um faminto. Então implora para que Melanie atire em sua cabeça. Por compaixão, a garota espera pacientemente até que Ed se transforme completamente e o elimina, como ele havia pedido. Minutos depois, Ellen acorda e se levanta para procurar Melanie. Porém, antes que a mulher pudesse sair do laboratório, ela avista os esporos voando no ar, e a jovem está na porta para impedir que sua professora saia e seja infectada. E nesse momento percebem que só tem uma outra. Dias depois, Melanie encontra os outros jovens que viviam com ela na base militar, e os colegas se unem para assistir às aulas da professora Ellen.
Além deles, as crianças selvagens também são convidadas para compor a classe, e Melanie tem a esperança de que em breve elas aprenderão a viver em sociedade. Galera, será que Ellen conseguirá transformar esses jovens selvagens em pessoas civilizadas? E o que aconteceu com os outros habitantes da Terra? Será que todos se transformaram em zumbis agora que os esporos foram liberados? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!